me perguntou, professor, como é que tá a ilha lá? Floripa? Eu não sei, cara, eu moro lá, mas eu nas férias fiquei pouco tempo lá, né? Quando a gente tá de férias, a gente quer ficar longe da nossa casa, né? É bom voltar pra casa depois de um tempo. Não, mas vocês vão ter várias fases aí. Mas sabe uma coisa que me impressionou nessas férias? Eu estive lá em Angra dos Reis. Tu foi Na casa do meu tio, fica tranquilo. Tu foi na casa ver do meu tio. a usina, Passei por lá. mas não foi ver. Não fui visitar, fiquei louco, passei do ladinho da usina. Falei pra minha esposa, louco pra fazer uma visita técnica ali, né? Só que é sacanagem com a minha mulher, eu tava de lua de mel, teoricamente. E aí tive que dar uma atenção especial. Mas, cara, sabe uma coisa que me impressionou? Claro que a beleza natural é acachapante, né? Eu moro numa ilha com 42 praias. Mas é assustador, lá é assustador. Tô andando com um barquinho lá, cara, cada lugar que tu olha tem dezenas de prainhas. Algumas desertas, outras com umas casinhas. Mas eu não consigo me conformar dele que tem tanto dinheiro, cara. Eu não consigo me conformar. Porque não são, assim, dezenas de iates que nem lá em Floripa. São dezenas de iates em cada maldito condomínio. É assustador. Não consigo digerir aquilo. Segundo dia de passeio, eu e o meu tio fomos abastecer o botezinho. Tal, e tem um posto na água, na beira da água, assim, um posto. Tal, abastece, ele dá um troco. Nisso tem um iate. Já estava umas 2 horas abastecendo, saindo. O frentista faz um comentário, putz, esse doeu para pagar. E eu fui indelicado. Eu não resisti, eu perguntei, me perdoe, quanto foi? 18 mil. Meu tio perguntou, completou? Ele, não completou. Se esse cara abasteceu 18 mil reais para botar um quarto de tanque de diesel para ir passear no iate dele que tem 10 suítes, eu pergunto, o que ele está comendo? O que ele está bebendo? Quanto custou? Não é o nosso salmão, pode ter certeza que não. Quanto é que custou o final de semana desse cara? O final de semana desse cara custou anos de trabalho de um trabalhador comum. Um final de semana. Eu sou capitalista, sou fã do capitalismo. Eu acho que o capitalismo ele distribui mais do que o socialismo. Porém, isso que eu estudei macro e microeconomia um pouquinho, eu era socialista. Né? Socialista, sim, né? O leigo que não conhece o que fala. Aí depois eu mudei de ideia. Porém, se esse indivíduo não for um puta do empresário que alimente 20 mil famílias, que tenha 20 mil empregados bem pagos, com plano de saúde, tudo bonitinho, dignos, na sua empresa, aí eu acho que está errado. Um cara poder destruir recurso natural desse jeito, né? Porque tu sabe, né? Quando alguém gasta dinheiro, está usando um recurso do planeta. Tem que ter um retorno, né? Eu divido isso contigo, porque acho que é mais importante do que toda a física que eu te ensinei. São os nossos filhos que vão consertar essa merda. E a gente tem que regular. Eu sou fã do capitalismo, mas tem que ter regulagem, né? Tem que ter, esse cara tem que merecer muito este privilégio. E é uma coisa que me incomodou, me embrulhou, apesar de eu ser fã do capitalismo. Vamos estudar. Não para ter iate, mas para sobreviver dignamente na selva de pedra. Vamos! Continuando a revisão. Continuando a revisão, nós estávamos em calorimetria, não é? Eu sei, professor, que o iate daquele antigo ex-presidente Bill Clinton, só a população, salário de $1 milhão por mês. Isso foi só para humilhar o meu exemplo do Piniquim. É um navio isso aí, né, cara? $1 milhão por mês para pagar a folha de salário. Foda, né? Aí eu lembro que um navio consome 15 toneladas por hora de diesel, né? Só para a gente poder comparar com o nosso iatezinho. Ô, meus queridos, calorimetria, que macete, que moleza, temos que emendar uma outra coisa importante, o que move o iate, o que move o navio, as máquinas térmicas. Chegamos a trabalhar, né? Termologia, uma parte dela termodinâmica. Vamos fazer a nossa revisão de termodinâmica. Em termodinâmica, nós pegamos um gás, aprisionamos em um cilindro móvel, um cilindro com êmbolo móvel, perdão. Quando a gente joga uma certa quantidade de calor para esse gás, as moléculas ficam mais agitadas, batem
sua energia interna. E aí nós temos a primeira lei. Vimos isso? Quantidade de calor se transforma em trabalho mais variação de energia interna. Trabalho. Como é que eu posso calcular o trabalho realizado por um gás? Eu posso fazer pressão vezes variação do volume, mas isso só para a pressão constante. Se a pressão não for constante, eu preciso de um gráfico pressão versus volume. E mais uma vez a gente calcula a área. O trabalho é numericamente igual à área. Digo numericamente porque pode ser positivo ou negativo. Na expansão, o volume aumenta, trabalho positivo. Na contração, o volume diminui, trabalho negativo. Se a transformação for isovolumétrica ou isocórica, o trabalho é nulo. Já a energia interna de um gás depende do número de moléculas, número de mols, número de partículas, e depende da temperatura. O R é uma constante, então não interfere no valor final. Número de mols e temperatura é o que interessa para calcular a energia interna de um gás. Sempre avacalhando na nossa aula, né? Bota os sons foda, isso é o pior. Ô galerinha, desculpa, os sons legais. Como é que é? Cara, eu sou da MPB, cara. Fui educado por Chico, Caetano, João Gilberto. Então eu sou da MPB mesmo. O rock, eu tenho dificuldade de digerir o rock. Eu gosto, mas não é aquela coisa que eu escuto, não, vou botar um rock. Eu gosto da MPB, sou viciado em MPB. Ô, meus queridos, muito legal bater papo com vocês. É verdade, máquina térmica quente. Máquina térmica quente ou motor, estrutura energética. Tem que ter a fonte fria, tem que ter a fonte quente. Em que lado tu representa a fonte não importa, podia até ser, né, em outras posições. Aqui está o motor. Fluxo de energia. Eu retiro o calor da fonte quente, aqueço o gás que compõe a minha máquina térmica, se expande realizando o trabalho, mas eu não consigo fazer essa conversão completa. Por isso, o excesso de energia que não foi aproveitado, eu tenho que jogar para a fonte fria. Caso contrário, a minha máquina sobreaqueceria, derreteria. Mais uma vez, aplicando a lei da conservação de energia, tal e qual usamos para a primeira lei, o trabalho que essa máquina consegue executar é o calor recebido da fonte quente, menos o calor desperdiçado para a fonte fria. Se nós fôssemos fazer o diagrama energético de uma máquina térmica fria ou refrigerador, nós teríamos a fonte fria, nós teríamos a fonte quente e a máquina entre elas. Só que agora o objetivo do refrigerador é retirar calor da fonte fria. Para que eu consiga retirar calor da fonte fria e arremessar para a fonte quente, eu vou executar trabalho, espremer um gás dentro da máquina através de um compressor. E aí eu consigo fazer essa transferência de calor da fonte fria para a fonte quente. Para equacionar essas quantidades de energia, eu posso continuar usando essa equação. Afinal, como só se inverteu as setas, seria o equivalente a multiplicar essa equação por menos 1. Uma coisa muito importante quando a gente fala em termodinâmica é saber o rendimento de uma máquina térmica. Para calcular o rendimento de uma máquina térmica, eu peço para o aluno lembrar daquela ideia do rendimento financeiro. Lucro sobre investimento, não é isso? O lucro que eu espero de um motor é que ele realize trabalho. Muito obrigado. E o investimento que eu faço na máquina é o calor que vem da fonte quente. Isto é o rendimento de uma máquina térmica. Se eu substituir o trabalho ali no lugar do W, work, e fizer um algebrismo bobinho, eu obtenho uma outra opção para calcular o rendimento de uma máquina térmica, agora a partir do calor da fonte fria e do calor da fonte quente. Já que estamos falando em rendimento, vamos abrir um parênteses e vamos comentar a segunda lei da termodinâmica. O que diz a segunda lei da termodinâmica? O rendimento de uma máquina térmica jamais será 1. É sempre menor que 1. N maneiras de falar da segunda lei, né?
Uma máquina térmica funciona entre uma fonte quente e uma fonte fria. Já está a lei aí. Só de falar da fonte quente e da fonte fria, eu já estou dizendo que tem onde entra e tem onde perde energia. Uma máquina térmica jamais converte calor integralmente em trabalho. Mesma coisa com outras palavras. Mas tem uma maneira mais moderna, mais ninja de falar da segunda lei. Para isso temos que lembrar o que é entropia. Entropia é grandeza física muito mais elaborada do que massa, tempo, velocidade, que são grandezas fáceis de compreender. O que mede a entropia? O grau de desordem energética. Entropia é uma grandeza física capaz de mensurar como a energia de um sistema está organizado. E a natureza, ela flui num certo sentido. Os seres vivos envelhecem, eles não rejuvenescem, os objetos se quebram, eles nunca se constroem do nada. E o fato disso acontecer foi chamando a atenção dos físicos, que foram investigando o que faz os processos, em que sentido flui a natureza, por que o tempo passa para frente. E o que se percebeu é que tem uma grandeza física chamada entropia que sempre aumenta em qualquer processo, qualquer. Sempre que qualquer processo ocorre na natureza, este processo ocorre com o aumento da entropia, ou seja, com o aumento da desordem da energia. E quanto mais desorganizada é a energia, mais difícil é aproveitá-la. Por isso que quando o gás é aquecido e fica desorganizado, não dá para aproveitar toda a energia dele, de tão desorganizada que essa energia está. E isso nos fez concluir, através de matemática e de experimentos, não através de filosofia barata, que a natureza, em um determinado momento, daqui a muitos bilhões de anos, vai estar com a entropia tão alta que o universo vai acabar numa nuvem de gás fino e espalhado por todo o universo, mas tão desorganizado que nem as estrelas poderão brilhar e nenhuma forma de vida poderá funcionar, sobreviver, porque a energia vai estar extremamente desorganizada. Triste, né? Imaginar que esse seja o fim, talvez, do universo. Mas incrível a gente poder ter calculado isso e estimado isso, né, cara? E nós não estamos nem no começo da brincadeira. Tem muita coisa ainda para a gente poder desvendar sobre a natureza. Uma forma muito massa de escrever a segunda lei termodinâmica. Tudo ocorre com o aumento de entropia. Tudo ocorre com o aumento de entropia. Quando falamos de máquina térmica fria, além do rendimento, tem algo a mais que a gente pode calcular, que é o chamado coeficiente de performance. Coeficiente de performance. Esse coeficiente de performance continua partindo da ideia lucro-investimento. Só que o lucro que eu espero de uma máquina térmica fria é que ela retire calor da fonte fria. E o investimento que eu faço nela para que ela funcione é o trabalho. Não se esqueçam que o coeficiente de performance pode ser maior que 1. Pode ser maior que 1. Isso não viola lei alguma. Isso não viola lei alguma. Isso só mostra que eu posso, usando uma unidade de energia, tirar 2 da fonte fria e jogar 3 para a fonte quente. Se eu retiro 2 calorias da fonte fria gastando só uma, então eu tenho 2 dividido para 1, que é 2, o coeficiente de performance. Isso não viola nada. Não viola a conservação da energia, porque se eu retiro 2 da fonte fria à custa de 1 de trabalho, quanto que vai para a fonte quente? 3. Então não viola a conservação da energia, certo? É só uma maneira de ver o quão eficiente é esta máquina. Beleza? Quando que começou essa história das máquinas térmicas começarem a dominar o mundo? 1750, Revolução Industrial na Inglaterra. Nome importante, James Watt. É o cara que consegue fazer a primeira máquina a vapor que dá para vender. Então, o primeiro cara a vender máquinas a vapor na história do mundo, James Watt. Watt esse que é a unidade de potência. Potência esta que nós não comentamos ainda hoje em nenhum momento, né? Potência na física é energia sobre tempo.
variação ou transformação de energia com o passar do tempo. Joules por segundo, unidade, watt, para homenagear esse gênio que fez a primeira máquina a vapor. Porém, algo incomodava os compradores de máquinas a vapor nessa época. Gastava muito combustível. Qual era o combustível? Carvão, lenha. O mesmo que a dona de casa britânica usava para cozinhar. Tu imagina a dona de casa, para poder cozinhar para a família, tá competindo com o industrial que está pagando pela lenha para poder botar a indústria dele para frente. Então, bizarro, né, cara? Isso gerou um problema social grave na Europa. E aí não tem saída, temos que ser mais econômicos. Temos que aprender a cozinhar o mesmo com menos carvão. E o principal, temos que fazer as máquinas gastarem menos carvão. Quem vai fazer isso? Os engenheiros são responsáveis pelo desenvolvimento dessas máquinas. Um cara chamado Sadi Carnot, mais de 100 anos depois, consegue a saída teórica para o problema do rendimento. Ele consegue descobrir qual é o ciclo termodinâmico ideal para aproveitar ao máximo a energia que nós jogamos para um gás na forma de calor. Dizer que eu vou aproveitar ao máximo a energia não é dizer que eu vou aproveitar tudo. É dizer que eu vou aproveitar o máximo que pode ser aproveitado. Estou falando do ciclo de Carnot. Queria muito que vocês ficassem habilitados a desenhar de próprio punho um ciclo de Carnot. Técnica não é difícil. Faça um gráfico pressão versus volume e desenhe duas hipérboles equiláteras, aquelas curvas que beliscam, tangenciam tanto o eixo Y quanto o eixo X. Na física a gente chama essas curvas de isotermas. A isoterma mais para fora do gráfico é a mais quente. Então aqui seria a temperatura da fonte quente, isso aqui seria a temperatura da fonte fria. Carnot disse, quer aproveitar ao máximo a energia de um gás? Faça esse gás se expandir isotermicamente, depois se expandir de que forma, meus queridos? Adiabaticamente, parabéns. Contração isotérmica e finaliza com uma contração adiabática. Com essa técnica aí tu consegue esboçar o ciclo de Carnot. Além de esboçá-lo, eu quero que tu saibas reconhecer cada uma dessas transformações. Denominá-las. Como é que ficou mesmo? O que era a transformação AB? De que tipo? Expansão. Obrigado. Expansão. O volume aumentou, gente, ó, apesar do gráfico ter descido, né? Expansão isotérmica. Depois, expansão adiabática, muito obrigado, sem troca de calor, né? Adiabática. Ou seja, ele está pedindo para que eu faça o gás se expandir sem receber calor. Logo, a temperatura desse gás tem que diminuir. Claro, ela foi de uma isoterma para outra. Ou seja, nessa hora ele está querendo que eu aproveite um pouco mais da energia interna do gás que não foi aproveitada na primeira expansão, quando eu recebi calor. Depois, contração. De que tipo? Isotérmica, contração isotérmica, finalizando, contração adiabática. Ou seja, uma boa maneira de decorar o ciclo de Carnot é lembrar que as isotérmicas e as adiabáticas são intercaladas. Muito bem. Não custa lembrar que a transformação, que o ciclo de Carnot, ele é idealizado, ou seja, ele não é aplicável na prática, ele viola as tendências naturais. Nós sabemos que quando um gás se expande, ele tende a esfriar. Fazer isso de forma isotérmica não é viável. Porém, tentar se aproximar do ciclo de Carnot faz com que as máquinas reais fiquem melhor, aproveitem melhor o combustível, melhorem o rendimento. Outra coisa marcante sobre a máquina de Carnot é que o rendimento de uma máquina que obedecesse esse ciclo, independentemente de sua forma construtiva, teria um rendimento que depende exclusivamente da temperatura da fonte fria e da temperatura da fonte quente. Olhando para a fórmula de Carnot também podemos perceber que quanto mais fria a fonte fria, melhor o rendimento. Quanto mais quente a fonte quente, melhor o rendimento. Então, o que podemos fazer numa máquina de Carnot para que ela tenha um rendimento ainda melhor? Duas opções: esfriar a fonte fria, aquecer a fonte quente, ou ambas, certo?
Então, se no vestibular nos perguntarem sobre dois carros idênticos, ambos operam ao nível do mar, um numa cidade mais fria, outro numa cidade mais quente, sabemos que o carro da cidade mais fria será mais econômico, gastará menos combustível. Tudo bem para vocês? Se nós temos dois carros que têm os mesmos padrões construtivos, porém o motor de um dos carros é construído de tal forma que a temperatura de queima do combustível é um pouco maior do que do outro carro. Esse carro, por ter a fonte quente mais aquecida, vai aproveitar melhor o combustível, vai ter o melhor rendimento. Então tu vê, apesar de a ideia original partir do ciclo de Carnot, a gente pode aplicar essa ideia nas máquinas convencionais. Professor, por que não botam o motor do carro então cada vez mais quente para economizar combustível? Porque uma hora o aço derrete e o motor funde, né? Então nós tentamos trabalhar com a temperatura no limite daquilo que é possível. Mas aumento da temperatura da fonte quente esfriando a temperatura da fonte fria de uma máquina de Carnot e, portanto, de outras máquinas, a gente aproveita melhor a energia. Muito bem. Acho que foi mais ou menos até aí, né? Na parte de termologia e termodinâmica, certo? Mais ou menos até aí. Falta agora a revisão de eletricidade. Concordam? De repente a mais delicada, né, das matérias, em função de a gente trabalhar menos ao longo do ensino médio. Show! Então é isso, galerinha. Vamos começar agora a parte de eletrostática. Eletrostática. E depois emendar a eletrodinâmica, claro. Vocês receberam o volume 3, certo?